vamos lá, meus irmãos, para nós estudarmos. Nessa noite nós vamos estar estudando sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. É a nossa lição 5 do nosso estudo que nós estamos fazendo aqui na Igreja Graciosa Paz aqui de Sara, que está falando sobre o fim de todas as coisas. Então, nesta noite nós vamos estar ministrando este tema, os sinais da volta de Jesus. E os irmãos que tiverem a apostila, os irmãos vão poder estar acompanhando toda a lição. Louvado seja Deus. Então vamos ler um texto da Escritura Sagrada que está lá em Lucas, no capítulo 21 e o versículo 28 da Palavra de Deus. Aleluias. Diz assim o texto sagrado: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olha só, prestem atenção no texto bíblico que nós estamos lendo essa noite. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção chegou? Não, porque a vossa redenção está próxima. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo, eu já quero sair de largada com essa premissa. Não existe uma iminente volta de Jesus. Jesus não vem em qualquer momento. Ele nos alertou que não seria assim. Ele disse que na sua vinda teriam sinais, teriam coisas que aconteceriam no mundo que antecederiam então a sua volta, que aconteceriam antes de Jesus voltar. Então é isso que o texto está dizendo, que nós vamos trabalhar a noite inteira com isso. Verdade prática que eu deixei ali na apostila, que diz assim: Jesus nos advertiu antecipadamente que haverá sinais que antecederiam a sua vinda. Nos últimos dias temos que discernir os tempos para não sermos pegos desprevenidos. Então, quem vai ser pego de forma iminente e desprevenido na vinda do Senhor Jesus Cristo? São aqueles que não estão observando, que não estão discernindo os tempos, que vivem a sua vida de forma relaxada diante das coisas de Deus. Então o crente fiel, ele busca conhecer a Escritura Sagrada. Ele busca conhecer a Palavra de Deus, para que assim ele não venha a ser pego por ventos de doutrinas, por heresias que estão se espalhando de forma terrível pelo mundo. Amém, né? Então, nessa noite nós vamos usar esse texto de Mateus 24, que é um dos maiores sermões de Jesus a respeito das últimas coisas. Os dois maiores sermões de Jesus estão registrados no livro de Mateus. Um está registrado em Mateus no capítulo 5, que é chamado o Sermão das Bem-aventuranças, que pega o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E esse segundo sermão, que Jesus vai falar, vai pegar então o capítulo 24 inteiro e o capítulo 25. Então, quando a gente for estudar sobre o acontecimento dos últimos dias, estes dois capítulos eles servem como base para muitos outros na questão da escatologia. Apesar de nós termos ali o livro da Revelação, o Apocalipse, temos o livro de Daniel, que nós já estudamos,
o sermão dado pelo próprio Mestre Jesus lança muita luz e entendimento, né, tanto ao livro de Daniel como ao livro de Apocalipse, né, mas nós temos também Paulo falando sobre as últimas coisas, Pedro que vai também contribuir, né, para o ensino, né, e hoje nós vamos tentar abordar o máximo possível, se baseando primeiramente no sermão do Monte de Jesus, do fim dos tempos. Então nós vamos pegar esse sermão e vamos tentar fazer uma abordagem geral, né, sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Então eu não vou fazer uma pegada aqui de tudo que vai acontecer, né, porque a gente vai ter outras aulas, e o que nós vamos se focar nessa noite são os sinais. Olhem, prestem bem atenção. Hoje eu não vou estar falando como que vai ser a vinda de Jesus, como que vai ser a grande tribulação, como que vai ser o período do milênio, porque nós temos aulas específicas que vão falar sobre estes assuntos. Então, hoje eu vou estar falando dos sinais, e na semana que vem o presbítero Valdemar vai estar me acompanhando na mesma lição, porque ele vai falar da preparação. Então nós dois vamos abordar o mesmo livro. Eu vou abordar mais agora o começo, Mateus 24, e o presbítero Valdemar vai abordar o capítulo 25, que é a preparação, que vai falar que como vai ser nos dias de Noé, das 10 virgens, né, e assim por diante. Glória a Deus. Então, apesar, irmãos, de Jesus não declarar com exatidão a hora e o dia da segunda vinda, ele não deixou totalmente desorientados no que tange esse dia fatídico. Haverá eventos que sinalizarão a proximidade deste dia e que serão reconhecidos por aqueles que estão preparados. Então nós temos que entender uma coisa, que Jesus nos deixou sinais, mas para a gente compreender os sinais, nós temos que examinar, nós temos que estudar a Escritura, nós temos que conhecer a Palavra de Deus, porque Jesus não deixou registrar nenhum outro lugar. Não é algo, né, que baixa um espírito na tua cabeça, né, e tu sente, estou sentindo. Tem gente, por não conhecer as Escrituras Sagradas, né, marcaram datas para a volta de Jesus, tiveram outra revelação que está fora da Escritura. Então nós devemos ignorar esses tipos de visões que a Bíblia fala, né, de pessoas que viriam realmente com engano. Haverá eventos que sinalizarão a proximidade, sim, desse dia. E serão reconhecidos por aqueles que estão preparados. Preparados no conhecimento da Palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa pensa, preparado como? Então, a primeira preparação que nós temos que ter é no conhecimento da Palavra de Deus. A segunda preparação na prática da Palavra de Deus. Esses dois têm que estar em conformidade, né? Acompanhando. Há mais, irmãos, de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Jesus em toda a Bíblia. Para vocês verem que esse assunto é um assunto de suma importância para nós. A Bíblia não trata como um assunto relevante ou uma coisinha para deixar de lado, ou algum outro apóstolo diz, não, ele vai vir. Não se preocupa que Jesus vai vir. Não. A Bíblia 2.400 vezes faz referências da vinda de Jesus e sempre trazendo um propósito de alerta, de prontidão, de vigilância, vigiai. A segunda vinda de Cristo é um assunto
mais distorcido e o mais desacreditado. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas marcando datas. Outros ainda dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Então, algumas coisas que nós, a respeito da vinda de Jesus, que nós devemos evitar. Primeiro, é ignorar ou negar ou dizer que Jesus já veio. Paulo faz um alerta muito importante sobre a vinda de Jesus. A primeira vez que Jesus veio, ele veio de forma humilde, como um carpinteiro lá na Judéia. Mas dessa vez, ele vai vir de uma forma totalmente diferente. A Bíblia diz que ele vai vir nos céus, que ele vai vir para implantar o reino dele. E ele diz, olha, se alguém dizer, eis o Cristo ali, eis o Cristo lá, eis o Cristo acolá, não vá. Porque dessa vez ele vai vir como o rei prometido, com os seus anjos nas nuvens. Então, nós não devemos achar que Jesus já veio, que Jesus não vai voltar mais, como pregam algumas seitas evangélicas, né? Acho que o Tabernáculo da Fé fala disso, né? Diz que ele já veio e ele não vai mais voltar. O catolicismo romano, né, algumas de suas linhas, também diz que os acontecimentos da Bíblia já aconteceram lá no período de Roma e que agora, né, vivem como se Jesus nunca mais fosse voltar. Então, uma atitude que nós devemos ter, que nós não devemos ter, é achar que Jesus não vai mais vir, né, desacreditar totalmente da vinda dele. Outro ponto importante, outro ponto de extremidade, um extremo é dizer que Jesus não vem de forma nenhuma. Outro ponto é marcar data específica para a volta de Jesus. Alguns já se engalharam na história do mundo tentando marcar a data da volta de Jesus. E por fim não deu certo, porque a Bíblia diz que nem os anjos do céu, nem o Filho, foi revelado o dia e a hora. Então não existe como marcar uma data, uma hora específica que Jesus vai voltar. Mas isso também não quer dizer que a gente não vai estar sabendo o tempo que ele vai voltar. A proximidade do tempo dele serão marcadas por sinais. Não dá para marcar o dia, não dá para marcar a hora, mas dá para saber quando está próximo. Não foi ali no livro de Lucas, agora que nós acabamos de ler aquele texto, né? Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A gente não sabe o dia, mas a gente sabe quando ela vai ir, a respeito da proximidade da vinda de Jesus. Outro extremo também, né, é a respeito daqueles que dizem acreditar na vinda de Jesus, mas vivem uma vida dissoluta. Uma vida como se ele nunca viesse. Até alguns que acreditam na visão pré-tribulacionista de uma vinda iminente de Jesus, não se preocupam com santificação, com vida no altar de Deus, porque eles pensam, a hora que Jesus voltar, eu vou ficar na grande tribulação, aí eu vou deixar me espedaçar tudo, eu não vou aceitar a marca da besta, e vou subir com Jesus. Esse é um pensamento equivocado, já que o pré-tribulacionismo gera. Nós cremos que a igreja passará pelo período de grande tribulação, mas que Jesus vai guardar os seus fiéis. E os seus fiéis, vou chegar lá. Olha a pergunta dos discípulos em Mateus 24. Ali no versículo
Vamos ler dentro do versículo 1 de 24. Jesus saiu do templo. Foi o momento que Jesus tinha chegado em Jerusalém. Ele foi recebido como rei dos judeus. Ele chegou próximo ao templo, né? Jogavam então ramos aos pés de Jesus, dizendo: Hosana, que vem das alturas, Hosana, 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 né? Salvação, né? Filho de Davi. Né? O povo, de certa forma, tinha reconhecido a Jesus. Mas reconheceram Jesus não pelos sinais que ele apresentava do cumprimento da palavra, mas sim pelos milagres que ele fazia. Olha o engano, irmãos. Por isso que hoje muitas pessoas se apegam a milagres, a cura, porque acham que isso é um sinal da presença de Deus. E é nos últimos dias que a gente tem que cuidar com esses sinais miraculosos. Quando Jesus falava de sinais, né, não olha para mim, olha para os sinais que eu tenho feito. Não é os sinais de milagres, é os sinais que se cumpriam na vida e no ministério dele. Na vida e no ministério dele estava se cumprindo tudo o que havia sido dito pelos profetas. Mais ou menos Jesus estava dizendo assim, olhe para a Escritura Sagrada. Está se cumprindo na minha vida. Era este sinal que Jesus pediu para que eles olhassem. Para que eles vissem que aquelas curas, que aqueles milagres, que tudo o que estava acontecendo era o sinal que ele era o Messias. Era o cumprimento do livro de Isaías, era o cumprimento do livro de Jeremias. Mas eles olharam para as curas, eles olharam para os benefícios que ele trouxe. Tem muita gente que ele se beneficia de um Cristo que apenas trata aquilo que é imediato. Eles não pensam em Deus que pode dar algo bem melhor futuramente. Eles não vejam um Deus além. Eles vejam um Deus que está na cara deles, que pode dar um carro novo, que pode dar uma casa, que pode dar a cura de uma enfermidade, de um câncer. E eles só glorificam a Deus por isso. Jesus disse: olha além. Olha além. Louvado seja Deus. Aí Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então os discípulos estavam passando por Jerusalém, e Jerusalém era uma metrópolis naquela época, uma grande cidade de se admirar com os olhos, enchia os olhos dos viajantes e de todos que passavam por lá. E seus discípulos passando por Jesus e admirados de toda a beleza que havia na cidade de Jerusalém, o templo que havia sido reformado por Herodes. E então eles disseram: nossa, olha lá Jesus, olha que coisa bonita, né? Olha que resplendor, meu Deus, admirados. Jesus vem, né? Se fosse hoje, disse: não fala isso, tem que determinar a vitória. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Na hora, jogou um balde de água na cabeça dos discípulos, né? Mas estava mostrando um negócio bonito e disse que vai ser tudo destruído. E ficaram meio impressionados com aquele sentimento meio contraditório. Então eles chegam, né? Versículo 3 diz que, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Outras traduções, o fim dos tempos. Então são 3 perguntas
que formam uma pergunta só. E nós devemos entender essa pergunta para entender todo o discurso de Jesus. Porque há uma coisa que muitas pessoas não pegam nessa pergunta. Primeiro, dizem-nos quando serão essas coisas. Então, a primeira pergunta deles está relacionada ao que Jesus disse. O que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra. Então, a primeira pergunta é relativo a essa afirmação de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. A segunda pergunta que vem em seguida: e que sinal haverá da sua vinda? E é aqui que muita gente se pega. Os discípulos, eles não tinham consciência que Jesus ia morrer e ressuscitar. Eles não tinham essa consciência ainda quando eles fizeram essa pergunta. Sabe o que os discípulos estavam perguntando da vida de Jesus? Porque se eles criam que Jesus era o Cristo, e Pedro havia confessado que Jesus era o Cristo, se ele era o Messias, se ele era o Rei prometido, que ia sentar sobre o trono de Davi, ia governar o povo de Israel, ia ser bênção para todas as outras nações, eles então perguntam: quando que vai ser a tua vinda? Quando tu vai vir para se sentar no trono de Davi, para se cumprir tudo que é predito ao teu respeito na Escritura? Era isso que eles estavam perguntando. Eles usam uma palavra grega chamada parúzia, que significa presença, né? É usado também na questão de vinda quando é recebido por alguém, né? Vindo, sendo recebido. Quando que eles iam poder receber ele como rei, como Senhor, né? que traria paz ao mundo, que restauraria o povo de Israel como nação? Era essa vinda. Eles não poderiam estar perguntando da segunda vinda. Sabe por quê? Porque não tinham nem morrido a primeira vez. E mal eles entendiam isso. Ele mencionou isso uma vez para Pedro. Pedro disse: "Não, Senhor, não fale isso a respeito de ti mesmo." Jesus teve que repreender, né, Satanás, que usou a boca de Pedro. Então eles não tinham uma consciência que Jesus morreria e no terceiro dia ressuscitaria, como nós temos hoje. Então a pergunta se refere: quando tu vai vir para reinar? É isso que eles perguntavam. E no fim do mundo, né? A palavra mundo aqui não é cosmos. Então não é o fim do mundo, é o fim desta era. A palavra grega aion significa era. Então, mais ou menos, eles estão dizendo: quando que vai acabar esta era para começar o teu reino, a tua era, a era de Deus? Porque apesar dos discípulos não ter muito conhecimento, como alguns falam na época, eles tinham uma certa noção do que falava as Escrituras, porque todo judeu já era instruído desde criança a conhecer as Escrituras Sagradas. Por mais que eles não fossem sacerdotes, levitas, não fossem de uma classe sacerdotal, eles tinham um conhecimento de causa. Por mais que hoje uma pessoa não é cristã, não quer dizer que ela não conheça muitas frases da Bíblia, porque são citadas todo dia, Facebook, YouTube, antes, né, folhetim, alguma coisa da Escritura, todo mundo sabe. Então eles conheciam aquela profecia que está lá no livro de Daniel. Quando eles pensavam no fim da era sobre aquela pedra que havia sido lançada na estátua sem a ajuda de mãos humanas e havia destruído o governo dos homens e agora estabelecido o governo divino. Então, quando vai ser o fim dessa era, desse governo humano imperado por homens? Quando vai vir a nova era? A era de Deus. Amém? Sim. Tá vendo?
Glória a Deus. Isso que eu só falei sobre as 3 perguntas. Então Jesus ele começa uma argumentação falando aqui, a gente pode separar o discurso de Jesus em 2 etapas. Porque primeiro ele fala do princípio das dores. E depois ele fala de uma intensificação de dores. Então o princípio das dores, quando ele fala em princípio de dores, você tem que compreender que Jesus aqui está usando um termo que era usado também no Antigo Testamento sobre uma mulher que está grávida para dar à luz uma criança. Então, quando começarem as contrações, e ela, como é que a mulher vai ter filho? Ela começa com contrações com intervalos de tempo mais longos, e esses intervalos vão se tornando mais curtos. E a dor vai se tornando mais frequente. Então, quando começar essas contrações, Jesus diz, não, isso é o princípio das dores. São as pontadas de parto, que vão começar a indicar que está chegando um tempo terrível. Não está dizendo assim, não, que já está chegando Jesus. Dá mais proximidade para vir Jesus. Mas esses acontecimentos dos principiadores, está dizendo assim, para nós, não tem melhora. O negócio vai encardir. O negócio vai piorar. É isso que está dizendo esses princípios de dores. Então Jesus ele começa o discurso. Quando os discípulos fazem essas 3 perguntas, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? A primeira coisa que Jesus vai falar dizendo assim, cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane. Então a primeira coisa que Jesus alerta a respeito do fim, que é o engano dos últimos dias. Então Jesus vai fazer um alerta, cuidado. Os últimos dias serão marcados por tempos em que falsas doutrinas, falsas heresias, falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas, falsos sinais, falsas manifestações do Espírito marcarão o tempo do fim. E eu posso dizer aqui, com convicção, que nós já estamos sofrendo o princípio das dores. Já é o princípio, já está começando. Jesus então vai dizer, cuidado com o quê? Os falsos cristos. Falso Cristo, irmão. É engraçado uma coisa que o Ângelo Basso ele vai falar num dos seus vídeos, ele vai dizer que quando ele pensava em falso Cristo, ele já pensava no Henrique Cristo, que vinha dizendo que era Jesus. Mas a palavra aqui não diz que vão vir falsos Jesus Cristos. Vão vir falsos Cristos, falsos Messias, pessoas que viriam até mesmo no nome de Jesus, mas dizendo, eu sou ungido, eu vim trazer uma nova revelação. Então isso é uma coisa que cada vez mais frequente, cada vez está acontecendo com mais frequência. Nós tivemos aí Charles Tazel Russell, o criador das Testemunhas de Jeová, dizendo que tinha uma nova revelação, Joseph Smith, Ellen G. White, Maomé, Bahá'í, e assim por diante. Testemunho de Jeová. Então essas pessoas vieram, já eram uma marca de falsos cristos, que tinham uma nova revelação, que eram pessoas que tinham exclusividade na revelação, que a palavra deles tinha mais autoridade que a própria Escritura. E cada vez tem surgido mais. William Branham,
E assim por diante. Então, muitos falsos cristos têm surgido. Alguns dizem realmente que são Cristo, são os cristos meio modernos. Mas isso nos últimos dias vai se intensificar cada vez mais. Pessoas dizendo que são Messias, que tem a palavra da revelação. Falsos profetas, olha o que diz aqui em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Como é que o falso profeta vem? Ele vem com uma plaquinha no pescoço, dizendo falso profeta. Olha só. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então o falso profeta, ele vem para a igreja, de Bíblia debaixo do braço, dizendo que é o pregador, dizendo que é o conferencista, dizendo que é isso que é aquilo. Tem que tomar cuidado. Porque o falso profeta não está lá no mundo. O falso profeta não está entre os infiéis. O falso profeta está dentro da igreja. O falso profeta é aquele que vem com um monte de balela de espiritualidade. Mas por dentro, por fora, eles vêm com pele de ovelha. São crentes como todo mundo. Não dá para reconhecer. Estão vestidos. É só o exemplo que Jesus faz. Mas são lobos devoradores, que querem arrebatar o máximo possível das pessoas fiéis. Falsos mestres. 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes, olha só, introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora está falando de uma outra classe, uma classe maior ainda. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Falsos teólogos, falsos conhecedores da palavra de Deus, que com sutileza, com sofismo, com as filosofias dessa época, enganam muitos. Hoje nós temos que ter até um cuidado quando a gente entra numa livraria evangélica. Quase, vou dizer, 50%, 60% do material ali pode botar fogo. E as editoras, elas publicam qualquer coisa para ganhar dinheiro. Então tem que ter muito cuidado no material que nós lemos hoje. Tem muita coisa mesmo dentro dessas, de material, de livros sendo impresso. Esse dia eu estava vendo um sermão que falava autoajuda ou ajuda do alto. Muito tremendo, do Ciro Sanches de Borde. Recomendo que os irmãos vejam. Autoajuda ou ajuda do alto. Porque as pessoas têm procurado mais autoajuda, a ajuda interior, a psique, do que a ajuda de Deus. Hoje uma reflexão, uma meditação, uma boa caminhada vale mais do que oração. Falsos mestres. E são caras, às vezes falam, não, mas um sujeito lá é doutor em teologia, é doutor em divindades. E é um tremendo de um falso mestre. Falsos espíritos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então nós que somos espirituais temos que discernir os espíritos. Não pensar que tudo que acontece dentro da igreja é o Espírito Santo. Tem pessoas que, levadas pelo emocionalismo, fazem coisas que são absurdas, coisas que nos
assustam, porque quando nós observamos nas Escrituras Sagradas, nada disso está na Escritura Sagrada. São movimentos, gente às vezes batendo asa dentro da igreja, querendo pegar voo, quebrando os bancos, quebrando tudo, dizendo que é Espírito Santo. Então nós temos que provar se o Espírito é de Deus. Então, falsos espíritos. Isso é uma marca do fim dos tempos. E sinais. O fim dos tempos, irmãos. E tudo que eu estou falando, isso aqui a gente vê no nosso dia a dia. Por isso que eu vejo isso aqui como parcialmente já tudo se cumprindo. Isso aqui vai se intensificar cada vez mais. Não pensa que vai ter uma melhora, não. Cada vez vai surgir mais anomalia no meio da igreja. E por último, sinais. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Hoje a gente tem dúvida, porque a gente vê cada milagre no YouTube, na televisão, criança ali, paralítica levantando, nossa, é de Deus, é de Deus. Cura de cegueira e libertação de vício, e a gente acha que isso é de Deus. Como que a gente vai julgar que não é? A Bíblia diz, conhecereis pelos seus frutos. Então não adianta vir para cima de mim fazer milagre. Não adianta para mim fazer sinal se não tiver enquadrado na palavra de Deus. Porque o que salva é a palavra, o verdadeiro evangelho e não sinais. Prosseguindo com o discurso, Jesus vai falar então que ainda haveria guerras e rumores de guerras. Praticamente todas as gerações têm sofrido com este mal. Porém, isso vai piorar ainda mais durante o período mais próximo do final dos tempos. Ao longo da história, 13 anos de guerra para cada um ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras aumentou vertiginosamente. Registraram-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes, na queda de antigos impérios. A despeito dos milhares de tratados de paz nos últimos 100 anos, foi denominado o século da guerra. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas já morreram com guerras. Então isso já é um fato verídico, algo que já aconteceu e que vem acontecendo. O mundo tem pregado paz. O mundo tem falado sobre paz, final do ano, todo mundo bonitinho, veste a roupinha branquinha e sai em proclamação de paz, mas durante o ano, todo ano, há guerras e mais guerras. E não só guerra de altos níveis. A Bíblia fala que é o irmão contra o irmão, o filho contra o pai. Então, guerras desde dentro da instituição familiar, desde casais até grandes guerras. Segundo uma pesquisa de Cashup International Order Efforts, quase 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são destinados à pesquisa e à fabricação de armas. Os gastos em armas de guerra poderiam resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da moradia do terceiro mundo. Então, nós temos visto esse cumprimento de guerras e rumores de guerras na íntegra. Rumores de guerra, porque hoje tu ligar o jornal, tu olhar um jornal ou tu entra em qualquer site de notícia, você vai ver guerra em Israel, guerra no Irã, guerra isso, guerra aquilo, conflitos, guerras civis.
No Brasil nós tivemos faz pouco tempo aí várias manifestações populares. No Egito, na Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Ninguém podia imaginar que no mesmo palco dessa barbárie, 20 anos depois, explodisse a Segunda Guerra Mundial com proporções mais amplas e devastadoras. Só na Segunda Guerra Mundial, irmãos, morreu cerca de 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas. Então, cada vez que se aproxima mais da volta de Jesus, esses sinais vão acontecendo com mais intensidade, mais rumores de guerra. Nesse último momento nós tivemos aquele embate com o Trump e o governador lá, o presidente da Coreia do Norte, né? Tivemos um rumor de guerra até com ameaças de bomba nuclear. E as pessoas não têm visto que são os sinais que Jesus já predisse há 2000 anos atrás. E cada vez isso vai acontecer com mais frequência. Atualmente falamos de armas atômicas, nucleares, químicas e biológicas. O mundo está em pé de guerra. Temos visto os irmãos lutando contra irmãos e uma tribo lutando contra outra tribo. Na Albânia, Ruanda, Bósnia, Kosovo, Chechênia, Sudão e o Oriente Médio. São guerras tribais na África, guerras étnicas na Ásia, guerras religiosas na Europa. Em cada guerra erguemos um monumento de paz para começar outra escarniçada batalha. Palavras do Hernandes Dias Lopes. E olha o que ainda Jesus fala, né? Nação e haverá fomes em vários lugares. Em outra passagem diz que também haverá fomes e pestes. Então a própria fome, ela já é um subproduto da guerra. Gastamos hoje mais de $1 trilhão com armas de destruição. Esse dinheiro daria para resolver o problema da miséria no mundo. A fome hoje mata mais do que a guerra. O presidente americano Eisenhower, em 1953, ele disse: o mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas, ele está despendendo o suor dos seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas e a esperança de suas crianças. Nós gastamos no único avião de guerra 500 mil sacos de trigo e no único míssil casas novas para 800 pessoas. E são fabricados muitos mísseis, muitos aviões. Então a fome, né? Lá em Apocalipse retrata sobre o cavalo. O Apocalipse vai trazer de uma forma simbólica no capítulo 4. Capítulo 6, né? Que abre os selos. Capítulo 6, versículo 5 de Apocalipse. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim havia um cavalo preto.
seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. E 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifiquei o azeite e o vinho. Então o denário era a moeda de 1 dia de trabalho de um trabalhador naquela época. E hoje nós estamos vivendo, até mesmo no Brasil, uma grande inflação. Nós todo dia vamos no mercado e nos assustamos com os preços dos alimentos. Mas aqui não é nada. Tem países que pessoas comem terra, porque o dia de trabalho não dá para comer, não dá para comprar o próprio alimento. E fomes e pestes. Enquanto isso, as epidemias estão se alastrando e apavorando a humanidade. A gripe aviária na Ásia assusta o mundo. A afitose no Brasil mexeu com a nossa economia. A AIDS está crescendo e fazendo milhões de vítimas em todo o mundo. A cada dia surge uma nova epidemia desafiando a ciência e deixando a humanidade perplexa. Estamos entrando numa espécie de funil na história. O fim está chegando. Então a AIDS, essas doenças, toda semana a gente ouve de uma nova vacina que tem que fazer, porque uma gripe evoluída se desenvolveu e não sei o quê. São a marca dos últimos tempos. Doenças que nunca se ouviu falar no passado. Ou hoje se vê de uma forma terrível. A gente fala muito a respeito da AIDS, mas tem países em que a tuberculose está matando mais do que a AIDS. A malária. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. E olha o que Jesus disse: não tenham medo. Não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Isso é só o princípio das dores. Isso aqui não é ainda o sinal do fim. É só o princípio. É só o começo das contrações. O negócio vai ficar pior? Não vai. Terremotos em vários lugares. Um dos sinais do fim é que haveriam vários terremotos. Eu tenho um registro aqui de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que diz que de 1890 a 1930 houve apenas 8 terremotos medindo 6.0 na escala Richter. De 1930 a 1960, isso numa questão de 100 anos. De 1930 a 1960, houve 18 terremotos gigantes. De 1960 a 1980, houve 64 terremotos catastróficos. E de 1980 até 1996, houve mais de 200 terremotos dramáticos. O mundo está sendo abalado pela proximidade do fim. Em 1755, 60 mil pessoas morreram no terremoto na Lisboa. Em 1906, um terremoto destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, na China, foi arrasada por um terremoto. Em 1923, a cidade de Tóquio foi devastada por um terremoto. Em 1960, o Chile foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas.
E em 1970 o Peru foi arrasado por terremoto. Não há muito tempo, né, depois do ano 2000 ali, teve um terremoto aqui no Brasil, próximo a Itajaí, né, que deixou muita gente ferida, morta, né, e inundou várias cidades. Um lugar que, segundo a ciência, não pode dar terremoto, não tem duas placas tectônicas. Fora, né, essas catástrofes naturais, fora terremotos, tsunami na Ásia, né, furacão Katrina em Nova Orleans, que deixou a cidade debaixo d'água, dezenas de outros tufões, furacões, maremotos e terremotos têm sacudido os alicerces do nosso planeta, destruindo cidades e levando milhares de pessoas à morte. Então, o fim, né, esses terremotos, essas catástrofes naturais vão se intensificar mais ainda. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. Mateus 24, versículo 25 diz assim, ó, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então, antes da vinda de Jesus Cristo, esses sinais eles têm que acontecer. Eles têm acontecido. E o papel do crente aí tem que estar preparado. Amém. Tem que reconhecer os sinais. E depois disso tudo, olha só um sermão que Jesus fala. Haverá fomes e terremotos. Tudo isso é o princípio das dores. O que marca a entrada de um período que vai ser terrivelmente pior. Pior principalmente para os fiéis. Louvado seja o nome dele, o nome de Deus. Então até o versículo 8, Jesus fala do princípio das dores. Ainda não é o fim. Até o versículo 8 nós temos então a primeira parte do argumento de Jesus sobre os sinais que antecederão esse tempo terrível que há de vir sobre o mundo. Essa intensificação, que alguns na Bíblia vão chamar de grande tribulação. Aí a partir do versículo 9 do livro de Mateus, então vai começar o que Paulo vai chamar lá em 2 Tessalonicenses 2, de o tempo de apostasia. Então, a partir do versículo 9, começa a registrar já o período da grande tribulação. Já entra após o período do princípio das dores. E é este período que o crente tem que estar pronto para enfrentar. Porque é neste período que vai se reconhecer quem é o verdadeiro fiel e quem é o falso cristão. É chamado de tempo de apostasia. A palavra apostasia do grego é abandono. Mateus relata que depois do princípio das dores há uma intensificação, ou seja, um aumento da pressão no mundo, levando automaticamente a um ódio intenso de Deus e aqueles que lhe obedecem. Essa intensificação é marcada por uma terrível perseguição em todas as nações. Aí olha o que diz o versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Os seguidores de Cristo serão entregues para serem atormentados. Literalmente a palavra aqui é atribulados. O substantivo tlipsis vem do grego pressionar. Serão pressionados. Então, nesse tempo de apostasia, que é um tempo que eu acredito que já está próximo,
então vai haver uma terrível perseguição à igreja. Nós já vemos isso cada dia mais se intensificando. Cada vez menos o crente é bem visto diante da sociedade, o cristão é bem visto diante da sociedade. E isso por causa dos falsos irmãos que têm se introduzido na igreja. Pastor, que era um símbolo de espiritualidade mais profunda, hoje é visto como bandido, como ladrão. E isso é porque vai chegar um tempo, né, em que os cristãos vão ser considerados criminosos diante da sociedade. Louvado seja Deus. Durante esse período de perseguição, né, haverá um abandono em massa da fé verdadeira, do verdadeiro evangelho. Nós já vemos de uma forma parcial muitas pessoas abandonando o evangelho de Cristo por qualquer evangelho. E hoje existem muitos evangelhos, né, para todos os gostos, para todas as idades. Mas naquela época, no tempo da grande apostasia, da perseguição, que vai surgir um líder mundial que vai pregar contra Deus e contra Cristo e contra a sua palavra. O anticristo, ele vai propagar a blasfêmia contra Deus e o seu ungido, que nós estudamos lá em Daniel. Então eles vão blasfemar a Deus e a Jesus. E nesse tempo, o cristianismo, ele vai ser criminalizado. Quem ser crente, né? Então, é nesse tempo que nós vamos ver os fiéis. O evangelho verdadeiro, o evangelho que não é o evangelho da besta, esse vai ser criminalizado e nós seremos perseguidos. Mateus 24:10 ali, ó, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nessa época, muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Olha o que diz 1 Timóteo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então é pessoas que vêm com o evangelho muito bom, o evangelho que é para hoje. Alguns trazem um evangelho moderno, outros trazem um evangelho que, né, aquela frasinha, pare de sofrer. Aí você vai para lá, todo tipo de engano, de teologia de prosperidade, confissão positiva. E muitas pessoas têm ido atrás. Esse tipo de mensagem tem entrado dentro das nossas igrejas. Tem estado no nosso rol pessoas que acreditam que as suas palavras têm poder. Pessoas que acham que uma confissão da boca tem algum efeito sobrenatural. A fé não se torna mais como confiança no Deus Todo-Poderoso. A fé é um instrumento sobrenatural, que as pessoas acreditam que, se elas acreditarem realmente que algo acontece, vai acontecer. Mas isso não é a fé que a Bíblia prega, porque a Bíblia diz que fé é uma confiança total em Deus, diante até as coisas que dão erradas na nossa vida. Se a gente vê lá os amigos de Daniel, eles foram para a fornalha e disseram, né, olha, rei, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós ainda vamos continuar confiando. Essa fé que é apregoada aí no show da fé, em muitos lugares aí, isso aí é uma fé falsa. Porque é uma fé baseada no homem e não uma fé baseada em Deus. É uma fé baseada na confiança que as coisas vão dar certo.
Mas quando surgiu o tempo da apostasia, o tempo da grande tribulação, esses vão ser os primeiros a abandonar a fé. Porque naquele tempo não vai dar certo. Porque naquele tempo, nós vamos ser mortos pela fé. Você imagina então, naquele tempo, seu esposo, sua mulher sendo colocado na sua frente, sendo decapitado na sua frente? Será que você vai questionar a sua fé? Ou você vai ter a fé verdadeira de confiar em Deus mesmo que as coisas estejam indo de mal a pior? É nesse tempo que o crente vai ser provado como fogo. É o período da grande tribulação. É seguido por um aumento expressivo em falsas seitas, falsos profetas que realizarão grandes milagres. Depravação moral. No período da grande tribulação, no período da apostasia, a instituição família, casamento, será totalmente destruída. Hoje já querem até tirar o dia dos pais, dia das mães, né? Botar o dia do cuidador. Né? O homossexualismo tem sido aplaudido. Já deixou de ser uma depravação moral e passou a ser algo normal. O sexo casual passou a ser algo que todo pai e mãe aceita os filhos dentro de casa, sem estarem casados e tendo relações, fornicação, sem medida. A pornografia tem se tornado algo tão acessível, tão fácil que de um celular, de um computador, e vai piorar. Tecnologia está vindo tecnologias como o óculos 3D, que parece que está num ambiente em que o marido e a mulher podem trair o seu cônjuge dentro dela sem sair de casa. Então, o aumento da prostituição, a falência da instituição, algumas pessoas já dizem, né? Já tem propagado que casamento é uma instituição falida. Platão já falava nisso, dizendo que o homem e a mulher, eles podem ter todo tipo de relação. E quem deve cuidar dos filhos não é o pai e não é a mãe, é o Estado. Então, nos últimos dias, quem vai cuidar é o Estado. E o Estado será governado pelo sistema do anticristo. Então, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Louvado seja Deus. E por causa de tudo isso que vai acontecer no período da grande tribulação, apostasia, perseguição religiosa, criminalização do cristianismo, imoralidade sem tamanho, falência da família. E por causa disso, nesses últimos dias, a Bíblia diz que o amor se esfriará. É algo que parcialmente, irmãos, eu já tenho ouvido irmãos que falam, né, que o amor está se esfriando, mas isso ainda é parcialmente. No período da grande tribulação, no período da apostasia, ele vai se esfriar de uma maneira terrível. As pessoas não vão mais se amar. E nós já vemos hoje que a gente já sente dentro da casa de Deus, em que um irmão não confia mais no outro. Não há uma confiança, não há uma confiabilidade. As pessoas sofrem do nosso lado e a gente não tem uma palavra de ânimo para dar para a pessoa. O sofrimento se tornou algo comum. Louvado seja o nome de Deus. É nesse período de apostasia que vai aparecer o que Paulo chama de homem do pecado. É nesse período que a igreja ainda vai estar na terra.
Que a igreja ainda vai estar na terra. Vai, irmão, vai estar na terra. Durante o período da apostasia, aparecerá uma figura ilustre e singular. A Bíblia chama de homem do pecado. Os crentes de Tessalônica, né, estavam empolgados com a vinda de Jesus e acreditavam que seria o mais breve possível. Outros que ele já até tinha vindo. Paulo então orienta a igreja de Tessalônica. Vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler todos juntos. Quero deixar esse texto bem claro para os irmãos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Todos abriram? Vamos ler o texto que diz assim. Olha, Paulo começa a ler. Prestem atenção no texto. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião, arrebatamento, e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Olha só. Não deixem, não se assustem, não se alarmem tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não chegou ainda. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer então. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Versículo 3. Olha, não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes do quê? Antes da vinda do Senhor e do arrebatamento da igreja. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Um dos sinais da vinda de Jesus Cristo é a vinda do anticristo que antecederá a vinda de Jesus. Então não pense que a segunda vinda de Jesus vai ser de forma iminente, que pode vir a qualquer momento. Não se dará antes da vinda do homem do pecado, do filho da perdição. O texto está claro, muito claro. Então Jesus virá, mas o anticristo vem antes. O anticristo vem antes. Se por um lado não podemos marcar datas acerca do dia da segunda vinda de Cristo, por outro lado não podemos fechar os olhos aos seus sinais. O apóstolo pontua para a igreja que a segunda vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja manifesto o homem do pecado. Sabe por que muito crente vai ser pego desprevenido do tempo da apostasia e da grande tribulação? Porque não estão preparados para ele. Então muitas pessoas vão ser pegas desprevenidas porque não esperam pela grande tribulação. Essa falsa visão de arrebatamento antecipado, de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é que tem muito crente que está acomodado. Muito crente que acha que não vai ser perseguido, que não vai ser morto. Nós estamos numa geração de crentes medrosos e infiéis. Já pensou se a igreja primitiva pensasse como nós hoje, acomodados aqui num púlpito, igreja cheia de ar-condicionado? Aí vem o tempo de perseguição, não vou para aquela igreja, não tem ar-condicionado.
Nós vamos para aquela igreja lá, não tem nem banco direito para sentar, irmãos, que isso? No período da grande tribulação, nós vamos ter que ficar escondido. No tempo da grande tribulação, nós vamos ter que fugir, porque nós estamos sendo criminalizados. Isso vai acontecer. E está próximo. Breve vem a vinda. A Bíblia diz que quando tudo isso acontecer, quando tudo isso que eu falei acontecer, né, então próximo está a vossa redenção. Duas últimas coisas que dos sinais. Agora, pontos positivos. Durante a grande tribulação, vai haver um tempo que Deus derramará a sua ira sobre os infiéis. Mas sobre os crentes, eles serão guardados e serão cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala que vai haver um derramamento do Espírito Santo. Um grande avivamento. Pessoas poderosíssimas vão surgir nesse período. Testemunhas de Deus que vão falar poderosamente a respeito de Deus e vão falar poderosamente a respeito da palavra. E a Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho. Não é para a salvação de todo mundo, é para testemunho. Ninguém vai chegar diante de Deus impune, dizer que não teve a oportunidade de ouvir e falar sobre Jesus. E então virá o fim. Então virá o fim. Então a nossa conclusão, irmão, se for alguma dúvida sobre essa aula, ficou claríssimo, né? Sinais, a grande tribulação. Né? Os cristãos dos últimos dias têm vivido tempos angustiosos e a expectativa não é de melhorar, mas há uma intensificação maior da iniquidade, perseguição e destruição. É nesse período que temos que nos apegar fortemente à fé em Jesus, pois somente Ele poderá nos guardar desses tempos de angústia. Jesus estava muito preocupado com a sua igreja e nos preveniu dos sinais que antecederiam a sua vinda. Por isso temos que sempre examinar as Escrituras e os tempos para não sermos pegos pelos enganos dos últimos dias. Que possamos vigiar, irmãos, e estarmos alertas para não sermos pegos desprevenidos como os infiéis. Os infiéis, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, vai pegar eles iminentemente, vai pegar de surpresa. Mas, para o fiel, né, 1 Tessalonicenses 5, irmãos, quanto os tempos e a época não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, olha só, falando agora para os crentes, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Então esse dia virá como um ladrão para os infiéis, para aqueles que acham que, né, já fizeram o seu reino aqui no mundo. Jesus virá como um ladrão. Agora, para os fiéis, nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós estamos na palavra, que nós podemos vigiar, cada dia estudar mais a palavra, olhar mais para as Escrituras e ver os sinais que os fariseus não conseguiram reconhecer quando Jesus veio na sua primeira vinda. Mas que nós possamos reconhecer os sinais e estar preparados para sermos perseguidos, para injuriarmos. Mas Jesus disse: alegrem-se, jubilem, porque vocês são bem-aventurados, porque vocês se fazem participantes dos sofrimentos de Cristo. Deus os abençoe.